Amém? Então, Deus seja louvado. Para a nossa meditação desta noite, abra suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Então, Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, de 1 até 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento e o rapaz. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão para seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Esta é uma passagem muito conhecida. A palavra Jeová Jireh, o Deus proverá, é muito clara aqui, né? Então, Jeová Jireh significa Deus provedor. Amém? Eu coloquei para a nossa meditação desta noite o tema da nossa pregação, até coloquei no nosso WhatsApp, no grupo da igreja. A igreja sabe qual é o tema da nossa pregação de hoje ou não? Hein? Quem sabe aí, fala bem alto aí para gravar ali no vídeo que está sendo. Quem sabe o nome da pregação de hoje?
Quem sabe? Levante seus olhos e veja o sobrenatural. Levanta os seus olhos e veja o sobrenatural. O que é sobrenatural para nós? A gente entende como milagre de Deus. Amém? Então, quando nós vamos entender o porquê que eu coloquei esse tema nesta pregação de hoje, para que nós possamos ter entendimento da palavra do Senhor. Embora seja, quem aqui nunca ouviu falar dessa passagem? Deus prova Abraão. Quem já ouviu? No tema nas nossas Bíblias aí, está colocado desta forma, não é? Então, eu gostaria de trazer para nós nesta noite algo que talvez a gente não tenha pensado, ou talvez já tenha pensado, mas passado muito a largo. Eu não quero trazer somente o livramento de Deus aqui, mas eu quero trazer aquilo que, na verdade, esse texto, porque Deus não quer mostrar só aquele livro da morte, mas Ele quer mostrar algo para nós. Então a gente começa a entender algumas coisas. Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, do próprio Gênesis, recebe um chamado. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Então Abraão obedece à voz de Deus e vai embora com Sara. E ali eu não vou falar com todos os elementos que ele foi para o céu, assim, enfim, até Ló foi embora com ele, mas ele foi embora e recebeu uma promessa de Deus, que de ti farei uma grande nação. Passaram-se 25 anos, fala comigo, passaram-se 25 anos. 25 anos. Então, passaram-se 25 anos e Abraão não tinha filhos. E aí, o que acontece é que Deus havia prometido que ele teria filhos. E nós vamos ver, se você voltar a Bíblia um pouquinho, eu não vou ler, no capítulo 21, nós vemos que acontecem algumas coisas, né? Você pode ver aqui, ó, quando nós fizemos a leitura aqui no capítulo 22, ó, diz: depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova. Que coisas foram essas, não é? Então a gente olha, vê, esse capítulo 21, ele é enorme, em tempos, em determinação de tempo. Há o nascimento de Isaac, amém? Fala comigo, há o nascimento de Isaac. Porém, o Isaac era promessa de Deus. Por quê? Promessa de Deus. Porque antes de Isaac havia nascido, e Deus trata esse Isaac aqui no capítulo 22, por duas vezes ele fala: o teu filho, o teu único filho. Perceberam isso ou não? Então pode ver que eu não me recordo agora, até marquei e acabei no versículo 13, não lembro aqui, mas eu vou achar já e falo. Então por duas vezes ele fala: então você vai me dar o seu filho, o seu único filho. Olha que coisa interessante. Aqui no capítulo 21 tem o nascimento de Isaac. Isaac cresce, só que Abraão já tinha um filho, que era o filho com a serva Agar, que era Ismael, que não era o filho da promessa, era um filho que veio fora da vontade de Deus, porque Abraão não havia aguardado a promessa de Deus. Vamos aprendendo algumas coisas, né? Deus, quando Ele promete alguma coisa para nós, Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometer para você, da parte dele, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Tenha certeza disso. Amém? Então, quando olhamos esse capítulo 21 todo, ele em tempos, o tempo dele é um tempo muito grande. É nascimento, crescimento de Isaac. Por quê? Porque aqui Isaac, no capítulo 22, do qual nós estamos abordando, não está falando de uma criancinha pequenina, de 3, 4 anos de idade, não. Está falando que tanto é que aqui no discorrer aqui,
diz aqui: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, no versículo 11 em diante. Abraão lhe respondeu, então disse: não estenda a mão sobre o rapaz. Marquem bem isso. O que Deus falou? Para que Abraão não, o que é o holocausto? Não matasse, como oferta Isaac para Deus. Será que Deus se agradava de oferta de seres humanos? Interessante isso, né? A gente fica se perguntando, porque aqui nós estamos vivendo ainda, não era a época da lei, aqui ainda estava, pode-se dizer que era graça. Abraão vivia do favor de Deus, vivia de acordo com a vontade de Deus, e aquilo que Deus havia prometido estava já acontecendo na vida de Abraão. Abraão se tornou um homem riquíssimo, né? E quando olhamos aqui, o capítulo 21 é um capítulo de muita felicidade para Abraão, porque Sara ficou grávida, teve Isaac, mas ao mesmo tempo, creio que é um capítulo que Abraão teve que tomar uma decisão muito grande, porque Deus falou para ele: olha, que entre Ismael vivia gozando de Isaac, ele era mais velho, era bem mais velho do que Isaac. Chega nesse momento do capítulo 21, Deus manda Abraão, fala para ele, fala para Agar e para Ismael ir embora, manda eles embora. Essa é uma outra pregação. Então não teve conversa, Abraão mandou eles embora. E eu não vou entrar nos detalhes desta pregação, né? Mas aí nós vamos vendo um monte de outras coisas que vão acontecendo. E aí Deus aqui no capítulo 22 pede para Abraão o quê? Eu vejo aqui a busca de Abraão por Deus. O que lá no Êxodo capítulo 20 você vai encontrar os mandamentos de Deus? Aqui ainda não tinha sido revelado, escritos os 10 mandamentos, né? Mas lá no Êxodo 20 já estava escrito, que é depois desses acontecimentos. Mas aqui a gente vê uma coisa: o que Deus está pedindo para Abraão? O que Deus pediu para Abraão? Deus pediu dinheiro? Deus pediu a casa de Abraão? Deus pediu a mulher de Abraão? Deus pediu o quê? Aquilo que era mais caro para Abraão. O que era mais caro para Abraão? Tem um monte de mamães aqui, tem um monte de mãe aqui, mas tem um monte de mãe de pequenininho, mães de primeira viagem. Se Deus pedisse Gabriel para você, Letícia, se Deus pedisse Noah para Paola, se Deus pedisse o teu filho aí, ou a tua filha, você entregaria? Perdão, irmãos, não sei porque eu subo aqui e a tosse vem. O que Deus está pedindo para Abraão é uma coisa difícil. Deus não vai pedir uma coisa fácil para mim e para você. Então, quando nós olhamos esta passagem, e eu começo a olhar, quem era Abraão? Pai. Quem era Isaac? Era? Abraão era o quê? Pai. Isaac era filho. E era filho único. Da promessa era único. Amém? Então, o que quer dizer isso? Ele era o único filho que deveria prosseguir aquilo que Deus já havia planejado, né? Então, será que Deus gosta de sacrifício humano? Se quando lá na frente Ele dá as leis para Moisés, lá no capítulo 20 de Levíticos, por exemplo, Ele condena as ofertas de crianças ao Deus Moloque. Então hoje em dia a gente fala assim, né? Esses moleques aí, né? É relativo a Moloque, né? A gente chama os nossos filhos de moleque. Esse moleque. Mas vem da palavra Moloque, que era um Deus que recebia ofertas de crianças, que eram jogadas, eram oferecidas em sacrifício. Manassés, o filho de Ezequias, o rei Ezequias,
ofereceu seus filhos em sacrifício. Deus não tem prazer, olha a palavra do Senhor, Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte de um justo, né? Então por que ele está pedindo Isaac para Deus? Qual o objetivo de Deus pedir o único filho de Abraão, o filho da promessa? E aqui a gente vê que Abraão não foi orar. Vocês perceberam isso? Quando a gente pega esse capítulo 22, é algo tremendo, é algo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos toda essa história, olhamos todo esse contexto histórico aqui, nós podemos resumir tudo isso que nós lemos aqui, esses 19 versículos que nós lemos, fizemos a leitura hoje, nós podemos resumir assim: os personagens que estavam aqui, quem era? Primeiro, eu sempre falo isso, para você aprender, veja o contexto de tudo. Primeiro, Deus. Segundo personagem, Abraão e Isaac. Terceiro personagem, os servos, né? Ou a gente pode pôr como quarto, os servos. E tem um quinto personagem aí. Vamos ver quem vai ganhar o pirulito hoje, né? Quem vai ganhar o jantar hoje, né? Quem vai ganhar o jantar hoje? Tem um quinto elemento aqui. Então vamos colocar assim, ó: Deus, Abraão, Isaac, servos. E qual o quinto elemento? Hã? Ismael? Não, Ismael já tinha ido embora. Deus está provando Abraão, mas tem um quinto elemento que aparece nessa história aqui. Os carneiros. O Carneiro. marca bem ele. O carneiro. Então nós já estamos descobrindo que tem 5, vamos chamar 5 elementos que fazem parte dessa história. Para que essa história ocorresse, tinha que ter um lugar específico. Amém? Ou seja, não é de qualquer jeito que eu faço as coisas para Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é de qualquer maneira. Para que eu possa ir ao encontro de Deus, eu preciso preparar para estar me encontrando com Deus. E aqui, logo nos primeiros versículos, ele diz que ele obedeceu à voz de Deus, ele ouviu e falou: estou aqui, Deus. Amém? Ou seja, então Deus fala com a gente. E ele falou: Abraão, olha, eu quero o teu filho. Você vai me dar ele em oferta. Amém? Amém? Você já pensou? E quando você escuta tudo isso, né, você vai dar teu filho como oferta. E para aquela época, a oferta era o sacrifício. Você parou? Eu estava pensando nisso. Eu tenho 4 filhos, né? 2 meninos e 2 meninas. E eu estava pensando que uma que é bem grudada em mim, a Ruth, se Deus me pedisse ela, como seria? Estava pensando nisso. Os outros são mais velhos, não que a gente gosta da mesma maneira, mas assim, por ela estar muito grudada comigo ultimamente, então eu fiquei imaginando. Quando eu peguei isso aqui, eu fiquei imaginando. Ou se me pedisse a Esther, ou o Felipe, ou o Franco, eu fiquei imaginando. Ainda eu tenho 4 filhos, e Abraão, que só tinha aquele filho, o outro ele tinha mandado embora. Mas o filho da promessa era só aquele. E aqui, para nós termos um encontro com Deus, diz que Abraão obedeceu. A primeira coisa para se encontrar com Deus é necessário se ter o quê? Obediência. Quando nós olhamos aqui, diz que acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, e vai a Moriá. E lá Moriá tinha vários montes, que eu vou te mostrar o lugar. Não é aonde você quer, é aonde eu quero, diz Deus. Eu pus a mão assim, mas não sou eu que quero, não, é Deus que quer. Às vezes nós temos a mania de falar assim: não, eu vou adorar a Deus aqui em casa. Eu vou falar com Deus aqui em casa. Quero trazer uma curiosidade.
a primeira vez que aparece a palavra amor e adoração é nesse capítulo, na Bíblia. Então você pode ver, no versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Depois aqui, lá na adoração, diz aqui no versículo 5, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado. A diferença entre adoração e louvor e agradecimento, o que é? Adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Eu espero que você esteja aqui nesta noite para adorar a Deus, independente se é como aquele louvor que fala: se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, e eu vou continuar adorando Ele, eu vou continuar caminhando para gloriar, eu vou entregar tudo que eu tenho, eu vou entregar o filho da promessa. E era assim que Abraão estava tomando essa direção, porque ele sabia que tudo, quantas experiências Abraão já tinha tido com Deus, quantas experiências talvez você já tenha tido com Deus, e ele levanta pela manhã, e ele prepara, há um preparo, se prepare para estar, por exemplo, nós estamos na mesa do Senhor, nós temos que nos preparar para estar nesse Moriá, no monte do Senhor. No monte do Senhor é onde Ele provê a bênção para você, a bênção para mim, é lá que nós devemos adorá-lo. Será que nós vamos até Moriá? Só Deus vai estar lá? Não, o que eu quero dizer para você, o Moriá de Deus é o teu coração hoje. Abra teu coração para o Senhor hoje. Abra o teu entendimento para que o Espírito Santo de Deus possa mudar, transformar. E sabe o que eu quero dizer? É noite de desapego. Sabe o que é desapego? Se você se desapegar das coisas, das pessoas e entregar tudo ao Senhor. Como o salmista diz lá no Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. É o que Abraão estava fazendo. Confia nele, o mais ele fará. Eu olhei para a Lucinha ali agora, imaginei Abraão, ela como Abraão agora, Deus pedindo para ela: me dá o Cauã, porque eu sei do amor que ela tem por aquela criança. Eu fiquei imaginando, imagine você. E aqui Deus está pedindo, e ele diz aqui que levantou-se, pois, Abraão cedo, de madrugada, porque ele queria fazer logo o que? Ele queria se encontrar com Deus. Ele queria fazer a oferta que Deus pediu. Sabe, Deus, sabe, queridos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, então ele fez o que? Ele pegou o jumento, uma preparação, 2 servos, cortou lenha, e ele já foi preparado para o holocausto. Ah, queridos, é noite de ceia. Nós temos que vir preparado para o Senhor. Aqui a palavra está dizendo assim: às vezes a gente vem para a casa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, para nos encontrarmos com Deus, para nós oferecermos o nosso culto para Deus, é necessário que eu me prepare, com cutelo, com fogo, com a madeira, com a lenha, e com a minha oferta. Qual é a tua oferta nesta noite? Aqui Abraão estava levando quem? Qual era a oferta de Abraão? Isaac. E tinha que ser uma oferta o quê? De tudo, de entregar tudo. Tem um louvor que diz: tudo a ti, Senhor, entregarei. Tudo. Nada vai ficar retido. Não é fácil. Não é brincadeira as coisas. Então a gente vê que eles começaram a caminhar, e depois de 3 dias, aqui vem algo que eu quero, que é o tema da nossa pregação. Olha o que diz o versículo 4 aí na sua Bíblia. Eles estavam caminhando 3 dias para encontrar o lugar de Deus. Amém? O que precisou para ele encontrar o lugar de Deus? Você está olhando aí na sua Bíblia, a primeira coisa que tem que acontecer é: vou começar a olhar a minha volta. Ele ergueu, o que ele fez? Ergueu a cabeça. Erguendo os olhos, Abraão,
erguendo Abraão os olhos, viu o lugar que Deus tinha preparado para ele adorar, junto comigo. Ei, adoração, nós estamos aqui como igreja, coletivamente falando, mas adoração é individual. Eu não consigo adorar pela Letícia, eu não consigo louvar a Deus e adorar a Deus por qualquer pessoa. A adoração, o louvor é uma coisa o quê? Individual. A oferta é uma coisa também o quê? Individual. Então Abraão fala para o seu servo, fala, ó, agora é comigo, Deus nos chamou a mim. Salvação, ela é o quê? Individual. Ninguém salva ninguém, só através de Cristo. Então ele fala para os seus servos, olha, agora aqui começa algo que eu quero que você entenda, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós olhamos aqui, do versículo 5 em diante, o Abraão falou aqui, agora nós vamos adorar a Deus, vocês fiquem por aqui. E é muito interessante, queridos, o que eles tinham que levar? Tinha mula, lenha, fogo e o cutelo. E a oferta, quem era a oferta? Isaac. Vem cá, Isaac, vamos andar comigo. O que Abraão colocou sobre Isaac? O que Abraão deu para Isaac carregar? Quem sabe aí? Tem outro jantar pago aqui, hein? Está escrito aqui, ó. Tomou Abraão a lenha do holocausto versículo 6, para quem está acompanhando, e a colocou sobre quem? Sobre Isaac. O que aconteceu? Isaac estava fazendo algo, né? Carregando a sua própria condenação, não era isso? Carregando aquilo que iria queimá-lo, né? Que era a lenha, depois de colocar no fogo. Ele, porém, levanta as mãos, ele levava nas mãos fogo e o cutelo. O fogo aí na Bíblia significa juízo de Deus. O cutelo, a morte que deveria passar. Ou seja, para que serve o cutelo, a faca? Para matar. E a hora que você espeta lá, ou que você bate o cutelo lá, o que vai acontecer? Vai derramar sangue. Fala comigo. Vai haver derramamento de sangue. E o fogo de Deus vai vir e vai... Lembra daquela passagem de Reis lá, de 2 Reis, onde Elias oferece a oferta e o fogo vem, lambe tudo? Então, o fogo vem para aqui. Quando olhamos aqui, a gente fala que obediência. Eu fico imaginando, quando Abraão olha todas essas coisas, Deus não queria sacrifício humano. Será que Deus sabia o que Abraão ia fazer? Será que Deus sabe o que você pensa? Se Deus chegar para Marilda e falar, Marilda, vai lá e faz isso assim, pega a Andressa, cadê a Andressa? Levanta a mão aí, vamos sacrificar a Andressa. Queridos, eu quero abrir um parênteses, teve algumas seitas por aí, que já usou esse texto aqui para sacrificar crianças, e outros mais. Olha, mas Abraão levou, né? Mas não lê tudo, não vê. Precisamos tomar cuidado. Deus não quer sacrifício humano, não. Sabe o que ele queria? Ele queria ver aonde era a fé de Abraão, onde ela ia, onde ia a confiança de Abraão em Deus. Fazendo uma inferência no texto. Quando Abraão aceita fazer isso, sabe o que ele... Quando ele fala aqui para os seus servos, eu e o rapaz, nós iremos lá, adoraremos e voltaremos. Ele está falando aqui, ele vai ser sacrificado, mas Deus vai ressuscitá-lo. Abraão sabia que Deus tinha uma solução para aquilo lá. Ele sabia o Deus que ele servia, porque ele já andava com Deus há mais de 25
25 anos. Ele sabia por quantas coisas Deus já tinha feito ele passar. E às vezes nós passamos por tantas coisas e Deus traz livramento para nós. E ele mostrava, eu fico imaginando, né, na caminhada para aquele monte lá no Moriá, ali onde é o monte da provisão de Deus. Isaac então pergunta: pai, fala, meu filho, a lenha está aqui nas minhas costas, o senhor tem aí o fogo e tem o cutelo para matar, e o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com a sua fé, ele fala o quê? O Senhor, o Jeová Jireh, o Senhor proverá o cordeiro para si, para o holocausto. Ele tinha certeza que Deus traria uma providência. Eu quero dizer para você que se o Senhor pedir para você se entregar, se entregue, porque Ele tem providência. Ele sabe aquilo que você necessita, Ele sabe aonde vai. Ele sabia, Ele conhecia Abraão, que Abraão ia até as últimas consequências por Deus. O que Abraão estava fazendo? Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre seu filho, o filho da promessa. Quanta dor para aquele pai, não é? Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus não iria deixar passar por sacrifícios, por coisas que ele não pudesse suportar. E ele continua esta caminhada. E chega lá em cima. E ele prepara um altar para Deus. Queridos, outra vez preparar. Havia preparado tudo para o culto, e depois ele prepara o altar para Deus. Depois de preparado, colocado as pedras, que era desta forma que eles faziam, colocava as pedras, ele colocou a lenha, que estava nas costas de Isaac, sobre Isaac, colocou a lenha. Isaac era uma criancinha, amarrou Isaac, pode ler, e foi amarrado. A única vez que você vê Isaac falando alguma coisa é quando eles estão subindo para o monte de Deus. Quando ele fala: e o cordeiro, pai? Como é que vai ser isso? O Senhor vai prover. Eu quero dizer para você, você que não está enxergando o cordeiro, Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua vida. É noite de provisão de Deus. Tenha certeza, Deus há de prover na sua vida. Arrume o seu altar para Deus. O seu altar hoje é a preparação do seu coração, aleluia. Prepare o seu coração, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Chegando ali, ele amarra o menino, que já não era menino. Concorda comigo, queridos? Isaac não abriu a boca para falar mais nada. Ô pai, o que você está me fazendo aí, me amarrando? O que você quer comigo agora? O que você está fazendo comigo? Não! Ele foi o quê? Obediente ao pai. Filho, honrai seus pais, para que se prolongue seus dias na terra e te vá bem. Isaac sabia o que era uma oferta, o que era um holocausto. Ele sabia que ele estava no altar do sacrifício, no altar da entrega, e que ali ele amarrado e deitado sobre aquele lenho ali, o que sobrou na mão de Abraão, ele vinha, eu fico imaginando que aquele cutelo estava bem afiado, aquela faca, vamos chamar de faca, né, que fica mais fácil de enxergar. O cutelo é aquela coisa maior, né, que dá na cabeça do bicho, no pescoço do bicho, já arranca fora e já mata de uma vez, né? Isaac faz o quê? Colocado ali em cima daquela lenha, não abre a boca, não faz menção de correr,
é deitado sobre aquela lenha. O que tinha sobrado para Abraão agora? O cutelo na mão. E Abraão vai às últimas consequências. Pega o cutelo, levanta. A hora que ele vai dar no pescoço, né, para matar mesmo, que seria o final do sacrifício, Deus fala lá do céu, porque aqui diz que é o anjo, mas é o próprio Deus falando com Abraão. Abraão, Abraão. Quando Deus chama duas vezes no Evangelho, Jesus fala para Pedro, para Maria, irmã de Marta, ele fala: Maria, Maria. Deus está chamando a atenção agora. Fala o seu nome dentro de você. Eu falo aqui: Mauro. Deus está nos chamando a atenção. Olha, não é isso que eu quero, Abraão. Eu queria te provar, Abraão, mas eu já te conhecia. Eu sabia que você ia até as últimas consequências. Abraão, não toques no rapaz. Aquele rapaz, eu quero ressaltar a figura de Isaac aqui. Aquele rapaz sabia o que estava acontecendo. Ele já tinha participado de outros cultos a Deus. Ele sabia, tanto é que ele sabia que ele perguntou onde estava o cordeiro. E aí ele estava se vendo na posição do cordeiro. E mais uma vez, quando no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro ou cordeiro, mas para ele ver aquele cordeiro que se fez propiciação, substituição de Isaac, ele precisou fazer o que, queridos? O que precisou fazer? Ouvir a voz de Deus e erguer os olhos. Muitas vezes nós não enxergamos aquilo que Deus quer, porque não olhamos e não ouvimos a voz de Deus. Por isso que eu coloquei o tema da nossa pregação desta noite: erga os seus olhos para ver o sobrenatural. Abra a visão espiritual. Permita-se que o Espírito Santo domine o teu coração nesta noite. Que toda amargura, toda tristeza, toda ansiedade caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que toda ansiedade que possa estar dentro de você, que não permite que você enxergue o agir de Deus, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos nervosos, quando estamos irritados, quando estamos com qualquer coisa que não agrada a Deus, sabe o que nós fazemos? Nós ficamos cegos, nós não enxergamos. O salmista diz lá no Salmo 21, elevo meus olhos para os montes. O que é os montes? Às vezes as pessoas, as circunstâncias, o graveto lá, a lenha que estava no altar, o altar, o menino que estava lá, mas eu esqueço de olhar que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro de Abraão estava onde? Estava no Senhor Deus, que tinha chamado ele para o sacrifício. O Jeová Jireh, que é o Deus que não precisa de nada, que vai prover na sua vida, que vai fazer com que haja substituição. Eu quero colocar aqui agora o Senhor Jesus, esta mesa posta. Isaac tipifica Jesus. Foi falado aqui hoje. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é o Cordeiro vivo que desceu do céu. O que tinha ali quando Abraão lá,
ergue o cutelo, mas Deus o chama. Quando Deus te chamar, olhe que existe um cordeiro de salvação para essa situação. Existe Jesus na sua vida, existe Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Deus Salvador, o Deus Redentor, está aqui nessa noite, através do seu Espírito Santo, aleluia. O Senhor nos dá, Ele não quer que você morra, não. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 1, diz que, deixa eu ver, nem sei se eu anotei aqui, mas do versículo 19 e 20 diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro. Quem que era que estava ali? O cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Significa o quê? Lá em Hebreus 10:4, fala que sangue de touro, de bodes, de ovelhas, não iria nos salvar, mas sim o sangue precioso de Cristo. Pelo seu sangue precioso, Deus estava provando Abraão, mas nos deixando uma lição. Qual era a lição? Quando Abraão se separa dos seus servos, ele coloca o que nas costas de Isaac? A lenha, representando a cruz de Cristo. Porque antes de Cristo ser crucificado, ele levou aquela cruz cruenta, até o Gólgota, até o Monte das Caveiras. E depois, quando chega lá, é preparado. E Jesus, aquela cruz é colocada no chão, Jesus é deitado nela e pregado. Aqui Abraão pega e amarra Jesus, amarra Isaac, simbolizando aquilo que iria acontecer com Jesus. Ele ia ser preso, morto, sacrificado. Agora aqui nós podemos ver que Isaac não serviria para nós, mas sim o sangue do Cristo, o sangue imaculado, do Cordeiro imaculado, como lá na Páscoa, no Êxodo capítulo 12, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Assim estava tipificando Isaac, estava tipificando o Cristo que haveria de vir. Deus estava falando através dessa passagem: eu vou enviar para vocês o Cristo. Como lá no capítulo 3 de Gênesis ele fala: eu vou mandar o Redentor. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai acabar com essas coisas. Eu quero dizer que Cristo está voltando. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Ele se colocou no lugar de Isaac, onde Isaac iria morrer. Ele se colocou como sacrifício, como oferta viva e agradável a Deus. Deus se agradou em moê-lo, em humilhá-lo, em fazer com que o pecado do mundo viesse sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aqui nós olhamos a fé de um homem, onde Abraão foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. A entrega. Mas Abraão vivia com Deus. Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso estar atento. Eu preciso ler esta palavra que está na sua mão. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Eu preciso me preparar. É isso que eu estou falando. Ninguém aqui precisa arrumar cutelo. Não precisa arrumar lenha. Não precisa arrumar jumento. Nem servos, nem nada disso. O que você precisa é se preparar para Deus falar com você. Para Deus mostrar. Erga os seus olhos. Olhe. Olhe, Deus está no comando de todas as coisas. Tem uma passagem em Números 21, onde o povo de Deus estava reclamando com Moisés, falando mal de Moisés, falando mal de Deus, e Deus manda uma peste para eles, que eram víboras, serpentes.
E aquelas pessoas ficavam com uma febre muito alta e queimavam e morriam. E aquele povo começa a se arrepender e busca Moisés. Ora por nós aí, Moisés. E Deus deu uma estratégia para Moisés. Olha, faça uma serpente de bronze, coloque ela numa estaca. Todos aqueles que se voltarem e olhar para cima, é isso que eu estou falando, olhem para cima. Todas as vezes que as pessoas eram mordidas por aquela víbora, por aquelas víboras que tinham lá, que era por mandado de Deus, e olhassem para aquela serpente de bronze, significava que elas estavam se arrependendo e elas eram curadas. O que eu estou falando para você é noite de ceia, é noite de nós relembrarmos a morte e o sacrifício de Cristo. A cruz está levantada. Olhe para a cruz, ergue seus olhos para a cruz. É de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vem a tua salvação, é de lá que vem o teu perdão. Se atentamente confessares os teus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar pecados. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Isaac não poderia fazer o que Cristo fez, porque Isaac era concebido do pecado. Mas o Senhor mostrou a obediência de Abraão. É o que nós devemos ter, sermos obedientes a Deus. A entrega de Isaac, representando Cristo, que antes, lá na eternidade, o Senhor Jesus, tem um cântico, né? Eu falo cântico, mas é música, do Tom Carter, que fala: eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória, mas meu pai me disse assim: filho querido, você vai salvar essa humanidade. Por isso nós estamos reunidos nessa noite, noite de ceia, onde nós olhamos a entrega do Cristo. Somente Ele poderia ser entregue por amor de nós. E Ele fez como Isaac, mudo, como um cordeiro mudo. Ele não reclamou, Ele foi até o fim. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Erga os seus olhos, olhe para o Senhor. Ele tem livramento, Ele tem cura, e Ele tem salvação. Ele já proveu o Cordeiro, Ele já proveu o Cristo, e esse mesmo Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. E assim, nós agradecemos a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor. Que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ao ministrarmos esse pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo partido por nós, e como o mandamento dele diz, que nós deveríamos comer para ter comunhão, Senhor, com Ele. Por isso, Senhor, que venha nos nutrir espiritualmente, que venha trazer cura, libertação e salvação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento. É meu sangue que será vertido por vós. Bebei deles todos, diz o Senhor. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Papai, nós consagramos também o elemento do suco, que representa o sangue de Cristo. Que Ele nos lave, nos purifique e nos torne mais alvos do que a neve, Pai. Que nós possamos ter uma igreja em comunhão, unida, em nome de Jesus Cristo. Comamos e bebamos, em nome de Jesus.